Bíblias no texto que se encontra em Isaías, capítulo de número 40. Isaías, capítulo 40, versículo de número 12. Isaías 40, versículo de número 12. Todos encontraram? Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada, ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o santo? Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizeis, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Vamos juntos, os últimos versículos. Não sabeis, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém e amém. Podem sentar, meus amados irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa aplicar em nossos corações esta preciosa porção da palavra de Deus, em nome de Jesus. O capítulo 40 de Isaías, irmãos, é uma apresentação profética do Evangelho. Através do profeta Isaías, por intermédio do Espírito Santo, Deus anuncia que está disposto a libertar os que estão em cativeiro, a libertar os que estão aprisionados no pecado, na culpa. Deus anuncia esperança. Deus anuncia a vinda do Messias, a vinda de Jesus. Deus anuncia no capítulo 40, através do profeta Isaías, que através de Jesus, o Messias, os pecados serão perdoados, a vida será transformada, a liberdade de fato surgirá, a vida abundante se manifestará na vida de todo aquele que se arrepende de seus pecados e confia em Jesus
como Senhor e Salvador da sua vida. Por isso que o capítulo 40 começa com as seguintes palavras: consolai, consolai o meu povo. É o capítulo que anuncia consolo, é o capítulo que anuncia esperança, é o capítulo que anuncia a vinda do Messias, que garante todas as bênçãos. Deus quer livrar, Deus quer abençoar, Deus quer salvar. Mas, diante de tantas grandes bênçãos, diante de um anúncio tão extraordinário de salvação, de perdão, de vida nova, surge a pergunta: será que Deus realmente é capaz de abençoar? Deus quer livrar, Deus quer abençoar, mas a pergunta é: será que Ele realmente é capaz de produzir estas bênçãos anunciadas? Será que Ele realmente é capaz de fazer o que anuncia? E o que o profeta, meus amados irmãos, afirmará através do capítulo 40 de Isaías, é que Deus não só quer fazer, Ele é capaz de fazer. Deus não só revela o que fará, Ele garante o que fará por quem Ele é. De maneira que o que temos aqui na segunda parte do capítulo 40 de Isaías, é Deus se apresentando para o seu povo, para a sua igreja, como um Deus que não apenas promete fazer, mas é capaz de fazer, porque Ele é quem Ele é. Portanto, o profeta Isaías nos apresenta o Deus que é capaz de fazer tudo quanto deseja fazer, porque Ele é quem Ele é. Diga amém. Ele garante aquilo que Ele revela, Ele garante aquilo que Ele proclama. E então, meus amados, o Deus que garante o Evangelho, as bênçãos da salvação, se apresenta. Quem é este Deus? Quem é o Deus que se revela nas Escrituras? Em primeiro lugar, o profeta afirma que o Deus que garante o Evangelho, que o Deus que garante as bênçãos da salvação, anunciadas na primeira parte do capítulo, Ele é um Deus grandioso, Ele é um Deus majestoso. Veja como ele descreve Deus nos versículos 12 até o versículo 14, ele diz: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem? Qual é a resposta para essa pergunta, irmãos? Ninguém, senão Deus. Ele é majestoso, Ele é grandioso, Ele é incomparável. Um comentarista bíblico disse: se a criação é de magnitude tão assustadora, como deve ser muito maior o seu Criador. Deus não se confunde com a criação, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é grande, Ele é majestoso. E através desse versículo, o Espírito Santo deseja revelar a grandeza deste Deus, o poder deste Deus. Ele diz, ainda no verso 12, quem recolheu na terça parte de uma vasilha o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balança de precisão? De quem mediu todas as coisas, quem é capaz de compreender todas as coisas, de maneira que o profeta vai apresentando os atributos que apontam para a grandeza de Deus, a majestade de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus. Portanto, Ele garante o que revela, Ele garante o que proclama, Ele garante as bênçãos do Evangelho por quem Ele é majestoso, Ele é grandioso, Ele é poderoso, Ele é o Senhor. Veja o versículo de número 13, nos versos 13 e 14, o profeta destaca outro aspecto do caráter de Deus.
Ele não é só grande, majestoso, Ele é sábio. Ele é sábio em todas as suas obras. Ele é sábio quando criou todas as coisas de maneira harmoniosa, bela, sublime. Ele é sábio quando conduz a história, quando controla todas as coisas. Ele é sábio quando com sabedoria planejou redimir pecadores e garantir salvação. Ele é um Deus sábio. Este é o Deus que nós buscamos, este é o Deus que nós adoramos, esse é o Deus que nos sustenta e sustenta a sua igreja. Veja como ele coloca nos versos 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Ninguém. É uma pergunta retórica. Ele não precisa de conselheiros, de aconselhamento. Ele tem a plenitude da sabedoria em si mesmo. Com quem tomou ele conselho para que ele desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? De maneira que o profeta anuncia, através dessas perguntas, os atributos incomparáveis de Deus, grandiosos, transcendentes. A descrição, amados irmãos, do Deus ao qual nós adoramos, ela precisa estar fortemente fundamentada na Bíblia, para não estarmos adorando um ídolo. E é isso que ele vai falar um pouco mais na frente. Mas nos versos 21 e 22, ele volta a falar dessa mesma temática, da grandeza de Deus, do poder de Deus, da sabedoria de Deus. Quando ele afirma no verso 21, acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Quando a terra foi fundada, olha o que ele diz no 22. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra. Ele usa uma linguagem metafórica. Este Deus é como se ele estivesse assentado na cúpula da terra. Ele tem um controle de tudo. E veja o que ele continua dizendo: cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Para Deus, irmãos, mover os céus é como se ele tivesse... É como, você não tem a sua cortina em casa que você faz assim? Você puxa. Ele diz, para Deus é a mesma coisa, não com a cortina, com os céus. Ele controla os céus. Ele é tão grande que nós, comparado a ele, somos como gafanhotos. Ou seja, somos pequenos, somos frágeis, somos mortais. Ele sim é grande, majestoso, poderoso, Criador, o Senhor dos céus e da terra. Ele é sábio, absolutamente sábio. Só o Senhor é Deus e não há outro Deus além do Senhor. Portanto, é Ele mesmo, por causa de quem Ele é, de suas perfeições. É Ele mesmo que garante a mensagem, o Evangelho. Mas em segundo lugar, o profeta continua, eu falo salmista porque se parece muito com os salmos, esse trecho de Isaías. Ele continua descrevendo não só os atributos que apontam para a grandeza de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus, a sabedoria de Deus, mas ele destaca também atributos que apontam para a soberania de Deus, o controle de Deus sobre todas as coisas. Irmãos, este mundo não está entregue a si mesmo. Irmãos, este mundo não está nas mãos dos homens. Há um Deus assentado sobre um alto sublime trono. Ele reina com poder. O cetro de soberania, de autoridade continua nas mãos dele. E ninguém é capaz de retirar. Esse é o Deus que buscamos. Este é o Deus que adoramos. Este é o Deus que servimos. Este é o Deus que confiamos. Veja o que ele fala no verso 15. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. Não é nem um balde de água. É o pingo que cai do balde.
e como um grão de pó na balança. Um grão de pó na balança. Não faz diferença nenhuma. Veja o que ele continua dizendo. As ilhas são como pó fino que se levanta. Ele está fazendo uma comparação de Deus com as demais coisas. Claro que na perspectiva horizontal nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus ama as nações. Mas em comparação com a sua grandeza, seu poder, sua majestade, as nações são como nada. Porque só Ele é. Tudo nessa existência está tornando-se. Só Ele pode dizer: eu sou o que sou. Ele foi, Ele é, Ele sempre será. Deus majestoso, Deus soberano, Deus poderoso, Deus sábio, Deus que controla todas as coisas. Ele diz no 16: nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Deus é glorioso, irmãos. O Líbano é conhecido por muitas árvores que tinha. O Líbano era um país de muita abundância, gado, árvores. Ele diz que nem todo o Líbano é suficiente para apresentar a Ele um holocausto. O que é que Ele está querendo nos dizer? Deus é tão glorioso que nós não somos capazes de oferecer um culto realmente digno a Ele. Com tudo que temos. Se não for a Jesus, nem cultuar nós conseguiríamos cultuar este Deus. Ele repete essas mesmas verdades no verso de número 23. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Veja como os príncipes são apresentados. Ele reduz a nada os príncipes. E em nulidade, a palavra juízes aqui aponta para a ideia de líderes da terra. Muitas vezes esses líderes são idolatrados, são seguidos cegamente como uma espécie de deuses. Ele diz que estes líderes, diante desse Deus tão grandioso, esses príncipes e líderes se tornam nulidade diante dele, porque são mortais, são frágeis. Olha como eles são descritos no verso 24. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Os impérios passam, os homens poderosos morrem. Aquelas estruturas que aparentemente pareciam ser eternas e indestrutíveis, já não existe mais. Mas o Senhor permanece gloriosamente reinando, com poder, com sabedoria, com majestade, com autoridade. Ele é grandioso, Ele é soberano. O salmista, o profeta Isaías, ele conclui, porque na verdade é uma espécie de poema, onde você tem estrofes paralelas. Então, ora ele fala as verdades e ora ele repete. Mas no meio dessas estrofes há uma espécie de refrão, onde ele diz no verso 18, observe: com quem comparareis a Deus? Vamos juntos? Com quem comparareis a Deus? Veja que essa mesma frase se repete no 25. Olha o que diz o 25. A quem, pois, me comparareis? Uma espécie de hino. E neste hino, inspirado pelo Espírito Santo, o profeta declara as perfeições de Deus, os atributos de Deus. E no final ele repete, ou seja, no final de cada estrofe ele repete: Ele é incomparável, Ele é incomparável, Ele é singular, só o Senhor é Deus e não há outro Deus além do Senhor. Ele é poderoso, majestoso, glorioso, sábio, Criador dos céus e da terra, o Senhor que controla as nações. Ele tem toda a autoridade e todo o poder. Portanto, entregar-se à idolatria é tolice, é insensatez, é loucura.
Não confiar neste Deus, não depender dEle, não buscá-lo de todo o coração, é tolice, é insensatez, é loucura. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de ser amado, confiado, adorado. Por isso, irmãos, que no meio de toda essa apresentação dos atributos de Deus, no meio, ele fala de idolatria. Veja o que diz o verso 18. Com quem comparareis a Deus? Ou com que coisa semelhante confrontareis com Ele? Olha o 19. O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não se mexa, que não oscile. Veja que no meio da apresentação desse Deus, ele apresenta um trecho falando de idolatria, mostrando que esse Deus é incomparável e que é uma tolice eu querer fabricar. O comentarista bíblico diz assim: quão louco é tentar fabricar um Deus de material terreno. Quão louco é tentar fabricar um Deus de material terreno. O Deus verdadeiro criou a terra, os céus, o mar. Ele controla todas as coisas com poder, com majestade. Deus não é autofabricado, Deus não é criado, Deus não é controlado. As pessoas querem criar seus próprios deuses porque quer ter controle sobre a sua divindade, mas ninguém controla Deus. Talvez esse discurso de idolatria esteja distante de nós, porque dizemos: eu não tenho um santo pendurado na minha parede, eu não tenho uma imagem de escultura feita de madeira, de ouro, de pedra na minha casa. Mas, irmãos, idolatria não tem a ver apenas com imagens fixadas na parede ou levantadas na sala de casa. Idolatria tem a ver com incredulidade. Idolatria tem a ver com colocar no meu coração aquilo que não é Deus, e centralizar a minha vida naquilo que não é Deus, e confiar mais naquilo que eu posso, naquilo que eu tenho, naquilo que o dinheiro é capaz de me garantir ou oferecer. Muitos não têm santos na parede ou na sala de casa, mas estão aprisionados na idolatria, e a pior delas é do coração, confiando mais em si mesmos, no homem, naquilo que a ciência, o dinheiro pode produzir. E ele apresenta este ato de idolatria, de autofabricação de Deus, como sendo insensatez e tolice, porque nada disso é capaz de garantir as bênçãos do Evangelho, o perdão de pecados, vida transformada e reconciliada com os céus. Só o Senhor é Deus. Por isso que ele diz, no versículo 25, após perguntar: a quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o santo. A palavra santo significa o Criador, aquele que não pode ser confundido com a criação, o transcendente, o verdadeiro, aquele que é luz inacessível, nele não há sombras. Veja o que diz o verso 26. Levantai ao alto os olhos e vede. Diz: levante a cabeça e olhe para os céus. O que você verá? Que Deus criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Ele está dizendo: ele é o criador de estrelas. Ele criou as estrelas, e ele tem o controle delas em suas mãos. Ele conhece cada uma pelo nome. Conhecer pelo nome é ter controle, meus amados irmãos. Ele é majestoso, ele é grandioso, ele é glorioso, ele é sábio, ele é incomparável. Mas
o profeta Isaías, ele vai destacar um outro aspecto do caráter de Deus. A partir do versículo 27, Israel estava levantando muitas queixas, Israel estava levantando reclamações, Israel estava dizendo, veja o verso 27, por que, pois, dizeis, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor. Israel estava dizendo, o Senhor não sabe do meu sofrimento, do caminho que eu tenho trilhado. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é glorioso, mas parece que Ele não está vendo a minha luta, a minha dor. Veja o que Israel estava dizendo no verso 27. O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. E aí o profeta responde estas indagações com as seguintes palavras, no verso 28, não sabes? Não ouviste? Que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Será que este Deus tão grande, tão sábio, tão sublime, tão poderoso, não conhece o teu caminho, a tua dor, a tua vida, os teus dilemas? Como questionar se de fato cremos quem Ele é? Ele é majestoso, Ele é glorioso, Ele tem o controle das águas, dos dilúvios, de toda a terra em suas mãos. Aquilo que é tão grandioso e assustador, Ele conta com a palma da mão. Ele é eterno, Ele é criador, Ele é sábio. No versículo 28, meus irmãos, o profeta, mais uma vez, declara os atributos que apontam para a transcendência de Deus, para a grandeza de Deus, para o poder de Deus. Mas uma coisa maravilhosa que o Espírito Santo faz nesse texto é mostrar-nos que este Deus que é transcendente, grandioso, majestoso, glorioso, é também um Deus pessoal. É um Deus que visita o cansado, que fortalece o fraco. Ele é transcendente, mas Ele é ao mesmo tempo imanente. Ele está assentado sobre um alto e sublime trono de maneira gloriosa e poderosa, mas Ele visita o cansado, Ele perdoa o pecador, Ele liberta o escravizado. É isso que Ele vai falar no versículo 29. Depois de falar de todos esses atributos de grandeza, de poder, de majestade, olha o que Ele diz no verso 29. Faz forte ao cansado. Olha que coisa sublime, irmãos. Depois de Ele dizer tudo o que Ele disse sobre Deus, Ele diz, esse Deus grande, majestoso, glorioso, sábio, que criou as estrelas, que domina o universo, Ele alcança o cansado. As suas mãos são poderosas e fortes, mas ao mesmo tempo as suas mãos são ternas, sensíveis e amorosas. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele não é só poder, Ele é amor. Ele não é só transcendência, Ele é bondade, Ele é misericórdia. Vamos repetir o verso 29? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Essa profecia se cumpriu de maneira plena e inquestionável, quando aquele que, sendo o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, se fez gente, se fez homem. O glorioso, o Deus eterno, o Verbo de Deus encarnou, veio visitar o cansado, alcançar o perdido, perdoar pecados,
transformar vidas e conceder salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Esse versículo se cumpre plenamente, conforme Paulo diz em Filipenses capítulo 2, que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e como servo morreu numa cruz, abandonado naquela cruz, para alcançar o cansado, perdoar o pecador e transformar nossas vidas. O Deus transcendente, o Deus glorioso, o Deus majestoso se tornou homem, se tornou gente, para nos tocar, nos abençoar, nos salvar com as suas bênçãos gloriosas. Ele veio para trazer alívio e refrigério. Lembra o que o próprio Jesus disse em Mateus 11, versículo 28? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O glorioso, o poderoso, o majestoso chama o cansado, chama o perturbado, chama o escravizado a alcançar nele perdão, reconciliação e salvação. Ele que, sendo Deus, se fez um fiel pastor para cuidar e para dar a sua própria vida em resgate de todo aquele que crê. Como ele disse em João 10:10, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Através de Jesus, claramente descobrimos que o Deus glorioso, o Deus majestoso, o Deus todo-poderoso é capaz de amar, nos alcançar, nos acolher, nos abraçar e transformar as nossas vidas através do sangue derramado na cruz do Calvário. Ele é aquele que disse: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. O majestoso e grandioso Deus vem até nós, disposto a nos fortalecer, a oferecer perdão, como ele mesmo diz no 40 verso 2, falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe, que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, em Cristo Jesus, a guerra acabou, a paz se estabelece, o perdão nos é dado. Ele não apenas, conforme nos diz o profeta Isaías, ele não apenas faz forte o cansado e multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. No versículo 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Através desse Senhor bondoso, maravilhoso, gracioso, através de Jesus, nós recebemos força de tal maneira que a força que recebemos nos capacita a subir. Ele compara ao voo da águia. A águia, irmãos, ela voa rápido e alto, através da força que recebemos de Deus, por intermédio de Jesus, subimos da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, das trevas para a presença de Jesus, para a presença do Pai. Quem tem Jesus sobe, quem tem Jesus voa, quem tem Jesus não vive prostrado, pisado na terra, recebe do Senhor graça renovadora, vivificação espiritual, é levantado, fortalecido, ele se torna um soldado para marchar e para vencer e para perseverar até o fim. Não permanece no pó, nas trevas, na morte, mas recebe desse Deus maravilhoso vida abundante, vida verdadeira, força real, poder do Espírito para subir,
para se levantar do pecado, dos vícios, da escravidão deste mundo e voar, espiritualmente falando, para a presença do Pai em oração, pela palavra. Ele diz que eles sobem porque recebem força. Ele diz que eles correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ele vai apresentando as bênçãos que este Deus glorioso, majestoso, é capaz de garantir através de Jesus na vida de todo aquele que crê. Ele recebe força de tal maneira que ele é levantado. Como Paulo disse lá em Efésios 2, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida, pela graça sois salvos. Ele nos dá força, Ele nos capacita a desfrutarmos de bênçãos extraordinárias. Ele nos concede a graça de perseverar. Porque essa é a figura que está sendo apresentada aqui no versículo 31, na última frase, é de alguém que persevera. Ele corre. E tem um momento que ele já não corre, mas ele está andando. Ou correndo ou andando, ele permanece no caminho. Ele não retrocede, ele não cai, ele não se desvia, porque o Senhor concede a ele força para perseverar. Diga amém, meu irmão. Ele é o Senhor do pacto. Quando ele apresenta os nomes aqui no versículo de número 27, quando ele diz assim: porque pois dizeis, ó Jacó, e falais, ó Israel. Esses nomes, irmãos, nos lembra do que Deus fez no livro de Gênesis. Quando ele se revela a Jacó, e faz promessas a Jacó, e transforma a vida de Jacó, dizendo que ele não é mais Jacó, ele é Israel, ele é príncipe de Deus, e através dele, de sua descendência, Deus estabeleceria uma nação, que era o seu povo, a sua igreja, e através desse povo, ele iria se revelar e abençoar este povo. Ou seja, o profeta está nos lembrando que este Deus não é um ser distante, ele não é um X filosófico, ele não é uma força transcendental, ele é um Deus pessoal, ele é um Deus vivo, que revela promessas, que garante promessas, que envia o Messias, Jesus Cristo Salvador, para garantir aquilo que ele promete fazer. Conforme ele mesmo afirmou no livro de Isaías, no capítulo 14, que diz assim: mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravarei, os teus muros estão continuamente perante mim. Esse é o Deus que nós servimos. Por isso que ele afirma que o que cabe a nós fazer então, concluindo esta palavra com esse último ponto, o que cabe a nós fazer diante deste Deus, este Deus que é majestoso, poderoso, glorioso, sábio, mas que é também pessoal, amoroso, salvador. O que fazer? Ele diz: mas os que esperam no Senhor, verso 31, mas os que esperam no Senhor. O que fazer? Esperar no Senhor. Cabe a nós, irmãos, esperar no Senhor. Quem espera no Senhor foge da idolatria. Quem espera no Senhor reconhece a sua fraqueza. Esperar no Senhor é reconhecer que eu sou fraco, sem Ele eu estou cansado, sem Ele não há vigor, sem Ele não há força, sem Ele a gente não consegue subir das trevas para a luz, da morte para a vida, sem Ele não há esperança. Portanto, espera no Senhor aquele que humildemente reconhece o seu cansaço, a sua incapacidade e a sua necessidade. Eu preciso dEle, porque só nele eu tenho vida, eu tenho força, eu tenho perdão, eu tenho esperança. Esperar no Senhor
amados irmãos, é reconhecer que os nossos recursos são incapazes de trazer real mudança. Por isso que ele diz no verso 30, os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Ou seja, os seres humanos, por mais fortes e capazes, são mortais, são falíveis. A força humana, por mais nobre, por mais elevada que seja, ela é incapaz de produzir as bênçãos reais. Só Deus é capaz de mudar a nossa vida. Esperar no Senhor é confiar nele de todo o coração, é confiar em sua grandeza, em seu poder, em sua glória, mas é confiar também no seu amor, na sua graça e em seu Filho Jesus Cristo, que garante na vida de todo aquele que crê, que abandona os seus pecados. Jesus Cristo garante força, vitória, perdão, salvação. Esperar no Senhor é encher o coração de expectativa. Como disse o próprio profeta em Isaías 8,17, esperarei no Senhor e a Ele aguardarei. No capítulo 25, versículo 9, ele diz, naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. No capítulo 33, versículo 2, o profeta disse, Senhor, tem misericórdia de nós, em Ti temos esperado, sê Tu o nosso braço, manhã após manhã. No 42, 23, o profeta afirma, saberás que eu sou o Senhor, e que os que esperam em mim não serão envergonhados. E no capítulo 64, versículo 4, o profeta afirma, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Espera no Senhor, confia no Senhor, volte-se para o Senhor. Meus amados, eu quero concluir essa palavra dizendo, em primeiro lugar, que possamos celebrar a transcendência de Deus, a grandeza de Deus, mas que também celebremos a sua bondade, a sua pessoalidade. Nós não servimos um Deus meramente distante. É verdade, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é incomparável sim, e devemos celebrar a grandeza de Deus, mas ao mesmo tempo, devemos entender que este Deus grande e poderoso, Ele nos ama, Ele se aproximou de nós, Ele veio ao nosso encontro, Ele assumiu a nossa natureza para nos fortalecer, salvar, restaurar e abençoar. Espera nele, confia nele, volte-se para ele, alegre-se nele, encha o seu coração de vida e esperança nesse Senhor maravilhoso. Por isso que Ele garante o que Ele promete, por quem Ele é. Louvado seja o nome do Senhor, para sempre, amém e amém. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo aplique no meu e no seu coração esta palavra. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, a este Deus maravilhoso, você permanece ainda cansado, fatigado e na queda. Mas se você realmente confiar nele e voltar-se para ele, ele é capaz de garantir as bênçãos anunciadas em sua palavra. Vamos orar.